certo? Mas você falou uma parada que deu curiosidade. Essa série ela já estava escrita há muito tempo. Então, isso que ia completar. Eu entro meio nesse projeto uns 6 anos atrás, quando o Breno me convidou pra parada. Me chamou na conspiração, lá na produtora. Me sentou assim na mesa e começou a contar a história do Dom. A minha boca caiu assim. Eu falei, pô, agora me diz que tudo é mentira. E ele falou, não, isso é real. Eu falei, porra, então onde é que eu assino, né? Mas o projeto, na real, cara, acho que deve ter já, juntando agora, o tempo que a gente terminou de filmar com tudo, deve ter uns 16 anos já. Que esse projeto chegou pro Breno. Nossa! Porque, pra ele, né? Sim. porque ele chegou poucos anos depois. Será que eu dou spoiler? Não, né? Tem gente que não sabe, não vou falar. Mas, enfim, o pai do Pedro, o Vitor, no momento que a gente começou a filmar, de 12 anos pra trás, 12 anos antes, ele tinha batido na conspiração, na produtora. Se eu não me engano, o Breno, na época, tinha acabado de lançar o Dois Filhos de Francisco, história do Zezé e do Luciano, Nossa, que foi foda. aquele baita sucesso, Não, né, e parou tal. tudo. E relação de pai e filho no filme. E aí o Vitor, de verdade, bateu na conspiração, sem hora marcada nem nada, colou lá e... Ele pode, né? Hã? Ele pode. Ele colou Não lá vai e... pedir pra marcar. ele falou, cara, eu quero falar com o Breno. Aí telefonaram pro Breno, o Breno falou, não tem hora marcada com esse cara, nem sei quem é esse cara e tal. E o cara ficou, tipo, horas esperando na recepção, falando, só sai daqui quando eu falar com ele. E aí, num dado momento, o Breno falou, bom, então sobe esse cara aí. E aí o cara contou a história do Pedro, o lado dele, a visão dele, né, de pai. Enfim, e falou com o Breno, eu quero que você conte a minha história com o meu filho. Só que na época, Mano, além de que ser louco. muito recente, tudo que tinha acontecido ali no final da história, ou seja, tinha muita gente envolvida naquela história que tava... Tudo à flor da pele Totalmente, também. totalmente. E ele, inclusive, de alguma forma, o motivo do Vitor querer contar aquela história estava muito à flor da pele. Então, o Breno imediatamente não topou, mas ao longo, como eu tô falando, desses 10, 12 anos, eles mantiveram contato, o Breno entrevistou, tanto é que tem um material na Amazon de making off, de bastidores, X-Ray, essas o X-Ray e tal, que tem um monte de entrevista do Breno com o Vitor de verdade. Que foram justamente, foi esse material que ele foi fazendo ao longo do tempo, e aí, sei lá, quase 10 anos depois... Cara, o Breno era muito pica, né? Muito, bicho. E aí o Breno fala, puta, agora eu entendi o porquê contar dessa história. Porque, assim, é uma tragédia, cara. É uma dor familiar, é uma parada muito complicada, mas, ao mesmo tempo, tem uma importância social muito grande, entendeu? Então, demorou esse tempo todo para eles maturarem, para eles desenvolverem que maneira contar, até que, enfim, eles resolveram desenvolver o projeto. Breno conseguiu a parceria com a Amazon. E aí tem um lance bizarro, cara, que dias depois, sei lá, um mês depois, uma coisa assim, do Vitor, de verdade, assinar os direitos pra série, ele faleceu. O Vitor. O pai, Eu creio muito nesses negócios, assim, de propósito. Eu não sei vocês, mas parece que é um lance de, tipo assim, ele precisava entregar isso pra alguém. Entregou, irmão. né, cara? Agora isso. meio que tô em paz. É isso, descansou de alguma forma. O cara tinha quase como uma Que missão isso, cara? contar a história do filho, dele, a relação dele com o filho, principalmente, essa visão dele ali, né? Enfim, então, pô, tem essa saga toda nesse meio tempo. Paralelamente a isso, inclusive, também, desde lá do início, ele foi atrás do Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs, que também é autor, é romancista, e escreve muitas coisas policiais. Então ele foi atrás do Tony também, pro Tony escrever um livro. O Tony falou, cara, eu não sou biógrafo, eu não tenho como fazer isso. Então, assim como o Breno rejeitou, e quando o Breno começou a desenvolver a série, o Tony falou... Ele voltou atrás do Tony, o Tony falou, beleza, eu topo escrever, mas eu vou escrever tipo uma mescla de ficção e realidade. Como não deixa de ser a nossa série, né? Não é A à toa série que... é baseada nas duas coisas. Exatamente. São fatos inspirados em fatos reais, né? Antes, cada episódio tá lá escrito, entra a cartela. Então, também temos o livro do Tony Bellotto, inclusive saiu com a capa da nossa série lá e tal, que conta a história do Dom também. E aí, cara, esse convite chegou através do Breno, eu não conhecia ele, já admirava ele pelos trabalhos dele e tal. E aí tem uma história bizarra, assim, que ele falou, enfim, pra mim na época, que era, eu tinha feito há poucos anos antes, assim, eu tinha feito uma novela chamada Velho Chico, uma novela da Globo. E eu fazia filho do Domingos Montanher, um ator queridaço, enfim, parceiraço que faleceu ao longo das filmagens da novela. E o primeiro filme da vida do Domingos foi com o Breno. Foi o filme do Luiz Gonzaga. O Breno era louco pra voltar a filmar com esse cara. E o Breno sempre me dizia que quando ele viu eu e Domingos na novela, pai e filho, ele tinha pra ele ali o Pedro e o Vitor. E aí, enfim,
Domingos, infelizmente, faleceu, mas o Breno se manteve comigo na cabeça. E ele falava uma parada muito maneira, assim. Ele falava que o Vitor dizia pra ele que essa história era uma história que ele queria que mostrasse dois lados de uma mesma moeda. E aí o Breno enxergava o Vitor, que tinha sido um policial, um cara que combateu as drogas a vida inteira, porque ele era realmente, se você olhar os vídeos dele e tal, ele era um cara pesado, ele era um cara que chegava no ambiente, tipo, sabe, dava um peso. E o Pedro, por outro lado, que era o bandido, o Pedro era um cara carismático, solar, que até hoje a gente conversa com um monte de gente, enfim, as pessoas falam, tem muita gente que fala com trauma dele, obviamente, pelos crimes, mas muita gente que fala com saudade dele, principalmente nas comunidades, nos lugares onde ele conviveu. Então o Breno dizia pra mim, falava, cara, eu te escolhi por causa do teu sorriso, porque eu queria justamente que esse cara fosse solar, entendeu? E, enfim, e aí foi isso. Nossa, muito louco. Muito louco isso, louco, e saber muito que já tava tudo, meio que, ele já tava arquitetando tudo de mocota. Imagina você guardar um projeto durante 16 anos. É o projeto da vida, né? Não, Total. e o Breno, que tenho certeza disso, eu tava até falando com o pessoal aqui antes, ele deve ter dado toda a cara, jeito pra vocês atuarem, a cara da série, infelizmente, né? Ele também não está aqui com a gente hoje, mas eu tenho certeza que, mano, vocês devem ter, tipo, pegado essa terceira temporada, tipo, mano, vamos. Tá Total. ligado? Imagina. Total, porque o grande lance a gente não teve em momento nenhum convívio, contato com a família nem ninguém. Bom, primeiro que, né, Vitor e Pedro a gente não teria como ter. E com o resto da família também não, entendeu? Então, o nosso grande elo com a história era o próprio Breno, que ao longo desses anos todos tinha escutado, enfim, e lógico, junto com os roteiristas e tal, tinha pesquisado, escrito a história ali. Então ele era um cara meio que, além de ser o nosso diretor, um dos roteiristas também, mas ele era o nosso norte no sentido da história, do tamanha propriedade que ele tinha, entendeu? Mas por outro lado também, cara, assim, é isso. A gente tinha essa linha, essa base da história, mas a gente também tinha muita liberdade, entendeu? Desde a forma do momento que ele escrevia o roteiro, até quando a gente ia filmar, sabe? Tinha os personagens, tinham inspirações em coisas que aconteceram, mas ao mesmo tempo a gente estava contando a nossa história, entendeu? É isso, não é à toa que era, como a gente está falando sempre, é baseado em fatos reais. Cara, vocês são atores, eu vou tirar uma dúvida. Quanto tempo demora uma primeira temporada, por exemplo? Como que funciona o esquema de gravação? Além dessa pergunta, eu também tenho, tipo, né, gravando série, vocês às vezes, tipo, hoje a gente vai gravar o final, aí amanhã vocês estão gravando o meio e depois vocês estão gravando o começo. Série também é assim? Como que é? Tipo, quanto tempo demora uma temporada? E se existe essa coisa de... hoje a diária a gente vai gravar o penúltimo episódio, sei lá. Não fica meio perdido? Como que é a série pra vocês? Em geral é assim, como você falou, bem malucão, assim, bem doido. Mas o Breno gravava cronologicamente. Pra gente mas isso é raro. Isso foi... Mas deve ajudar vocês, né? Pra Sim, gente, ajuda mas- bastante. Ajuda bastante. Mas foi um pedido dele pra produção. Pra você ver como o projeto era especial pra ele. Porque, assim, pra quem... A gente grava sempre por cenário, né? Pra baratear os custos, vai por cenário, grava tudo daquele cenário. Só que ele queria tanto que a gente fosse se envolvendo na história, a história fosse acontecendo Crescendo também. em ordem cronológica. Então, a gente gravou na ordem cronológica. Que pra produção foi uma loucura, mas pra gente foi um presente, porque isso não acontece normalmente.